Fala, meu caro ouvinte, espero que seja tudo bem com você. Esse episódio de hoje foi um trecho retirado do episódio 18.1 e da sua continuação, que é o 18.2. Hoje a gente vai falar sobre mulheres, gravidez, maternidade, os desafios que elas passaram, tanto psicológicos como físicos. Um relato que a gente traz hoje é da Cristiane do Rival, que vai ser contado pela Samara e pela Cristiane. Temos também algumas histórias sobre atletas americanas do alta performance, como Serena Williams, Allyson Felix e Alysia Montano, ok? E no final a gente tem mais depoimentos de outras jogadoras que ficaram grávidas, como elas prepararam, o que elas querem contar para você ouvir e simpatizar com a história delas. Então, um episódio focado nesse tema de hoje, retirado dos episódios originais. Então a gente já vai começar o episódio com a Samara contando a história da irmã dela. A cada história eu vou botar a referência bem rapidinho para você ir procurando enquanto escuta o podcast. Maravilha? Então fica aí com essas histórias tocantes. E é muito interessante você tocar nesse assunto. Eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso mais para frente, mas o torneio que você fala, no caso, é o CBUF de 2019, certo? Sim. O que eu posso te dizer é que a Cris ela teve muito pouco tempo para treinar. Eu não sei se isso é informação nova, mas enfim, eu acho válido reforçar aqui que quando uma mulher fica grávida, a vida muda completamente. Eu acho que não sei se as pessoas ao redor de vocês chegam a falar isso, mas estando bem próxima dela, entendendo as dores, tanto de mudança, não é só mudança física, é mudança psicológica mesmo. Então, outro recorte interessante para colocar sobre isso, a gravidez da Cris foi uma gravidez de risco por ser gêmeas. Então, ela teve que parar, com 3 meses ela não podia mais fazer nenhuma atividade. E no torneio de Mauá, ela estava grávida, ela estava com 3 ou 4 meses já, e ela não pôde participar por conta disso, mas morrendo de vontade de jogar e ali na linha com a gente, gritando, orientando, enfim. E pelo fato dela ter tido uma vivência esportiva mais forte do que eu no passado, por exemplo, ela jogava futebol e competia entre escolas, ter que parar de praticar ultimate ou qualquer outro esporte, porque ela também estava jogando. Então, para ela ter parado de jogar ultimate foi bastante crítico, assim. Eu vou pedir licença para falar em nome dela, mas foi um momento doloroso, porque a prática esportiva, pelo menos do que aqui em casa, tanto para mim, quanto para ela, quanto para minha mãe, é um momento de fato de gastar energia e espairecer. Então, ter gêmeas e não ter um momento para espairecer é quase que se afundar numa loucura da rotina, assim. Falando também com a Priscila, que também é outra mãe, e ela já teve 2 filhos e momentos diferentes, não de uma vez só 2, mas outra coisa interessante e importante para falar é sobre a carga emocional e o sentimento de culpa que essas pessoas têm, às vezes, quando consegue ir treinar, se sentir mal ou se sentir uma má mãe por ter deixado o filho e ter porque quer ir jogar ultimate ou qualquer esporte que seja. Então, o sentimento de culpa é uma coisa que fica muito forte na mulher, em relação a ser boa mãe ou não, de ser uma boa esposa ou não, de ser uma boa filha ou não, porque não muda só a sua vida, muda a vida de todo mundo ao seu redor. Então, o sentimento de culpa sobre o quão você está interferindo na vida do outro e também daquela criança que você está deixando porque você quer jogar é muito forte. E é uma coisa que tem que ser falada, é uma coisa que tem que ser passada
e tratada com tranquilidade dentro de um time. O Revolution ele foi bastante compreensivo com a Cristiane e a rotina aqui em casa a gente meio que se dividia. Ela ia treinar, por exemplo, no Revolution a gente treina sábado e domingo. Então, ou sábado eu ia, ou ela ia, ou domingo eu ia, ou ela ia. A gente nunca estava junta no treino. Porque eu ficava ajudando o Nilau enquanto ela ia treinar. Então, antes mesmo da gente iniciar o podcast, a Vivi trouxe um relato de uma das jogadoras dela, do Ouroboros, e o que ficou ali claro naquele relato é o sentimento de culpa também e a insegurança. Na verdade, não o sentimento de culpa, mas fica ali marcado a insegurança da pessoa, porque ela não quer pagar um mico, porque ela não quer mostrar que ela não sabe alguma coisa, enfim. A mulher por si só, eu não vou tentar não generalizar, porque isso não é fato para todas, mas para uma grande parte, o sentimento de insegurança é muito forte. Então, quando isso vem com mais uma carga emocional, por outros motivos, é importante o time estar atento para conversar sobre isso e ser compreensivo sobre isso. Eu achei muito bom quando você trouxe lá no grupo, né, que a gente estava falando antes, alguns relatos do pessoal, comentando mais. Gostaria que a gente conseguisse explorar um pouco disso, né? Até conversei contigo para a gente fazer alguma coisa de matéria, escrever uns artigos. Acho que é muito bom. Isso aí pode ajudar muitas pessoas a desenvolver também uma mentalidade melhor, seja esportiva, né? O pessoal ler, criar uma empatia na comunidade, né? Isso é muito bom para os times mesmo, assim, uma puta observação. Acho que vale muito a gente escutar sobre isso, né? Eu até puxei um pouco essa parte da Cris, porque eu tenho irmã gêmea, eu sei o que foi para minha mãe ter uma gravidez de risco, e eu reconhecia na Cris essa vontade, essa gana de querer jogar e não poder por conta de tudo isso, né? E quando ela voltou para o campo, foi fantástico ver essa garra e a força dela para voltar e o apoio que ela teve do time. E aí você resumiu bem o que foi isso, né? E se eu puder recomendar um documentário para todo mundo assistir, para entender um pouquinho mais o que é esse sentimento da mãe atleta, assistam o da Serena Williams, que ela fala, foi justamente no período que ela ficou grávida e todo o perrengue que ela passou na gravidez dela, que também teve um pouco de risco por conta das questões fisiológicas do corpo dela mesmo, e o trampo que foi para ela voltar a jogar, e teve que mudar calendário porque ela queria voltar em um campeonato e não pôde. Então, nossa, é exatamente isso que você estava falando. Fala, galera. Essa mensagem aqui eu incluí para dar referência para vocês do documentário que eles falaram, da Serena Williams, chama Being Serena, de 2018, e vai contar como ela descobriu que ela estava grávida e como ela lidou com o esporte. Ela até chega um momento de se questionar se tem mais alguma coisa para ela nas partidas de tênis. E aí ela afirma que ela ainda não está acabada. Então, se você quiser procurar mais, HBO, Serena Williams, Being Serena 2018. Então vamos escutar agora, pessoal, outra história que a Samara traz pra gente de uma corredora que também competiu grávida e passa pela mesma situação. Então, no final eu boto as referências desse documentário e desses vídeos para vocês no final. Fala aí, Samara. Tem outro ponto em relação a isso que eu queria colocar. Em 2000 não lembro se foi em 2019 ou se foi em 2018, mas tem uma corredora, você falou da Serena Williams, eu acabei lembrando dela, por conta da campanha da Nike, acho que foi no ano passado, que eles incentivam a gente a ser, eu posso até dar uma olhada depois, mas ele fala ali dos adjetivos que as pessoas dão às mulheres, né, quando elas ousam sonhar, quando elas ousam ser algo a mais, né? Quando elas ousam ser loucas, quando elas ousam gritar com alguém, ou ser mais feroz, ou ser mais agressiva, o que for. E é muito bonito isso na propaganda, é muito bonito isso num texto, mas a Serena Williams, ela é muito destaque no tênis, como mulher, como figura feminina. Mas uma atleta de atletismo, que era uma corredora, e eu posso dar uma olhada aqui, é a Allyson Felix.
ela decidiu engravidar e, ao informar isso para a Nike na revisão de contrato, a Nike baixou acho que 70% do valor que eles ofereciam antes para ela. Então, quando ela ousou de fato levar a vida para o outro patamar, como um planejamento de uma vida de uma mulher, eles não apoiaram esse sonho. Então, eu acho que fica aqui mais uma questão para quando a gente vai fazer algum discurso sobre o assunto, que ele seja verdadeiro. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente vai abordar isso em algum momento, tem que ser com muita seriedade, com muito respeito sobre isso. Foi essa atleta que ganhou o ouro, porque eu vi um caso dessa, que a pessoa tinha um patrocínio, aí depois conseguiu voltar a treinar. Uma mulher, ela teve, acho que teve o filho, a filha, não sei. E ela conseguiu voltar a treinar e ainda ganhou o ouro, quebrando assim um monte de barreira, e o pessoal ainda falou que ela não ia conseguir, que ia afetar a vida dela. Mas realmente tem bastante conteúdo sobre esses casos, né? Tem que ser mais compartilhado essas histórias. Tem sim, é outra corredora, e eu acho que ela chegou a ganhar ouro enquanto ela corria grávida, mas não é o caso da Allyson Felix, é outra. Entendi. Bom, como prometido, estão aqui as referências dessa história da Allyson Felix. Você vai encontrar no New York Times. Ela fala, o nome da matéria chama Allyson Felix Pregnancy Nike. Então você vai achar vídeos e conteúdos falando My Own Nike Pregnancy Story. Ela fala sobre a história dela, tem texto, tem vídeo. E um outro que eu comento, que eu me confundi, se eram a mesma, mas é outra, que é a Alicia Montano, ou Alicia Montano, tá? Outra corredora da Nike também, elas eram parceiras e elas são atletas olímpicas. Então, para você procurar essas duas referências aí, Allyson Felix e Alicia Montano, as duas com Y no nome. Maravilha? E agora vamos ficar com o depoimento de jogadoras do Brasil que praticam esportes e ficaram grávidas. Então, escute o depoimento delas, que é uma história bem legal. Olá pessoal, meu nome é Fernanda, o pessoal aqui em Brasília me conhece como Fernandinha, jogo pelo Strix, já conheço o Frisbee há uns 8 anos e fui convidada para falar um pouco sobre gravidez e o Frisbee, como é que foi na minha vida. Eu já estou na minha 3ª gestação, esperando a minha 3ª menina. Então, vou falar um pouquinho para vocês como é que é e descobrir que tá grávida é maravilhoso. Você saber que você tá gerando uma vida, que vai aumentar sua família, é maravilhoso. Isso aí não tem preço, é uma realização incrível. Mas tem um lado da gente abdicar de muitas atividades que a gente faz, da nossa rotina, e nada mais é igual a como era antes da gestação. E focando no esporte, eu acabo sempre, em todas as minhas gestações, optando por parar de praticar o Frisbee. Por mais que não tenha um esporte com pouco contato, eu prefiro me resguardar e não colocar em risco nem a mim, nem o bebê e nem um outro colega de equipe, né, expor. Porque a gente sabe que, às vezes, numa troca de passe, num drill e alguma coisa assim, pode ter um choque. Então, eu sempre prefiro parar. O retorno às atividades, né, ao Frisbee, sempre é uma incógnita. A gente não sabe como é que vai ser a nossa nova rotina, se a gente vai conseguir voltar, se o nosso corpo vai dar conta, como é que a gente fica, né? E aí eu sempre coloco uma meta assim para mim de realização pessoal, algo que vai me trazer prazer, que vai fazer eu me sentir né? Porque uma mãe, é muito importante a gente não focar só exclusivamente no cuidado do bebê. Nós temos que estar mentalmente e fisicamente bem para a gente poder cuidar dos nossos filhos. Então, para mim, eu encontrei no esporte, né, atualmente no Frisbee, um caminho para me motivar e estar de novo aos campos, treinar, me sentir bem. Então, esse momento que eu tô com o pessoal lá nos treinos é incrível, assim, volto relaxada, volto renovada. E eu sempre gostei de participar de campeonato, então sempre tenho esses focos de voltar, coloco um campeonato em mente. E o preparo do retorno também, na segunda gestação, eu acabei optando por contratar um personal trainer
porque eu já estava em torno de estava em torno de um ano e 3 meses já parada, sem fazer atividade nenhuma, e tinha um campeonato aqui em Brasília, eu iria jogar pelo Dragões, então minha maior preocupação era alguma lesão que depois me possibilitasse de cuidar das meninas de uma forma adequada ou me afastasse do trabalho. Então eu fiz todo um preparo muscular, focada no treino, e o maior desafio era mesmo você conseguir correr um jogo inteiro, né? Tá ali em campo, aguentar, ter um mínimo assim, de retorno e você conseguir contribuir com todo mundo. E eu consegui, graças a Deus, participar lá do campeonato dos Dragões. E participar do campeonato também não é simplesmente se inscrever e você tem que ter toda uma rede de apoio para poder alguém ficar com a criança durante os treinos, né, ao longo dos treinos e durante os dias do campeonato. Então é todo um preparo de tirar leite, deixar as mamadeiras já tudo congelado para uns 2 dias de evento. Então a logística ela é bem crítica, assim, digamos assim, tem que ser tudo bem planejado, né? Eu tive uma experiência de ir para um campeonato em Uberlândia, também eu ainda amamentado, então eu tive que ir de mala e cuia, no carro particular, tive que reservar hotel próximo ao campeonato, montar toda uma estrutura de comida, levar comida congelada, leite, para meu marido poder ficar com elas e eu jogar. E também tem esse rodízio do marido, né, que ele também pratica, então nós combinamos que a cada campeonato um que vai participar e o outro fica com as crianças. Então tá dando certo esse combinado, principalmente quando sou eu que participo e ele fica com as crianças, né? Então tá bom por enquanto. Eu estava agora muito focada no campeonato feminino que ia ter em alguma cidade aí do interior de São Paulo. Muito focada, treinando com o time feminino, indo aos treinos. Minha rotina já de ir aos treinos estava tudo ajustada. Foi quando eu descobri minha 3ª gestação. Fiquei extremamente feliz de estar esperando mais uma filha, a gente já estava contando com isso. Mas em contrapartida, você leva aquele baque, aquela porrada que você pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir pela 3ª vez voltar aos campos? É como se você estivesse voltando uma lesão. É tudo assim, uma incógnita. Você não sabe se você vai conseguir, se o corpo vai aguentar. Então você toma aquele baque assim mesmo de pensar, nossa, meu retorno, como é que vai ser dessa vez? Eu vou conseguir? Quanto tempo eu vou demorar para voltar aos campos? Então a gente tem que estar preparada mentalmente para isso, porque a mudança na vida é grande. Então vale muito a pena, sem dúvida, ter um filho. Gosto muito das minhas filhas e agora estou no fim da gestação. Quando eu tiver neném, tiver tudo certo, focarei em retornar aos campos e já vou levar minha turma toda, que agora minha torcida está cada vez maior, para gritar mamãe, mamãe, mamãe. E é isso aí, pessoal. Obrigada pelo convite. Espero ter passado um pouco de como é que foi a minha caminhada para vocês. Obrigada. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Cristiane, sou jogadora do Evolution, irmã da Samara. E nessa conversa entre vocês acabou rolando um assunto que é para a mulher, né, passar por esse processo, de ter que parar de jogar, ter que parar de treinar, a volta e tudo mais. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês. Todo esse processo, desde a descoberta da gestação até hoje, para quem não sabe e para quem não me conhece, sou mãe de 2 meninas gêmeas que vão completar 2 anos no próximo mês. Todo esse processo, se as pessoas me perguntarem hoje o que foi mais difícil, foi parar de treinar ou foi parar de treinar e jogar ou a volta? Tem duas coisas que foram bem difíceis. A primeira delas não foi parar de treinar, mas sim descobrir que eu não conseguiria estar presente com o time. Não conseguiria, não ia poder participar das coisas do time, não ia poder estar presente com o time em todos aqueles momentos, seja de treino, seja de jogo, seja de torneio, seja de entretenimento, que a gente também fazia muito isso, né?
Foi um pouco complicado, porque eu tava na época que eu descobri a gravidez, que foi... Na verdade, foi no começo de 2018. Foi mais ou menos de janeiro de 2018, quando eu descobri que eu estava grávida. Foi pega de surpresa. Foi, sim, uma surpresa pra mim. Eu não estava esperando naquele momento. E eu tava no meu melhor momento físico. Falando eu, particularmente, né? Considero que eu tava na minha melhor fase física, né? Meu porte físico, resistência física. Justamente porque no ano de 2017, que foi o ano antes, me preparei o ano inteiro, fisicamente, porque o Electras, o time feminino Electras, havia me feito um convite para jogar com elas o Pan-Americano de 2017. Segunda a sexta, eu tinha treinamento todos os dias. Então, tinha um dia eu fazia funcional, no outro dia eu fazia aeróbica, no outro dia eu fazia Muay Thai. E assim, era a semana inteira, e sábado e domingo ainda ia treinar. E eu tentei dividir por um tempo o treino com o Evil e o treino com o Electras. Então, assim, o ano de 2017 foi um ano de realmente muita atividade, assim, muito envolvimento com o Ultimate. E foi muito bom para mim, foi uma experiência muito boa. Então, quando em 2018, em janeiro, eu descobri que eu estava grávida, e que nesse momento também eu estava com planos de participar do Windmill, porque o time também estava se preparando para isso, o time do Evil estava se preparando para participar do estava se preparando para participar do Windmill. E eu já tinha dado entrada no passaporte, que era a primeira tentativa, né? Aí vinha a outra parte. E aí, quando eu descobri que estava grávida, foi um baque, né? No momento, assim, por alguns segundos, do tipo, nossa, eu não vou mais poder ir pro Windmill. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, mas aí, uma coisa que eu acho muito importante colocar, quando o Maelo me mandou uma mensagem pedindo para que eu desse depoimento, a primeira coisa que me veio na cabeça foi fazer um relato para vocês de uma experiência que eu acabei vivendo e que quando eu vivi aqui, eu falei, quando eu tiver a oportunidade, eu quero ser igual, eu quero fazer igual àquela pessoa. E aí, voltando, né, eu descobri que eu estava grávida e eu falei, nossa, eu não vou mais pro Windmill. E aí eu lembrei, falei, não, eu consigo ir pro Windmill. Talvez não para jogar, mas eu consigo para, sei lá, auxiliar o time em alguma coisa. Eu ainda achava que eu poderia ter condições de viajar, sendo que foi em junho, eu estaria já com 6 meses praticamente para viajar. E aí, até então eu não sabia que era gêmeos, né? E aí eu lembrei, eu falei, não, eu vou conseguir fazer muitas coisas, eu vou conseguir treinar ainda um pouco, quando a barriga começar a pesar e tudo mais. Mas a gente sabe que a realidade, né, não é bem assim. Então, houve o processo, eu tive uma pequena complicação, tive o sangramento e foi quando eu descobri que era gêmeos. Precisei passar por fazer alguns exames de emergência, foi ali que eu descobri que era gêmeos. Quando eu descobri que era gêmeos, aí tudo mudou. Tudo se tornou, tudo acabou se tornando mais difícil. Toda aquela expectativa que eu tinha criado na minha cabeça, do tipo, não, eu tô grávida, mas eu vou continuar treinando, eu vou continuar fazendo X coisa. Mudou, porque quando a médica virou para mim e falou assim, olha, é uma gestação gemelar, é considerada de risco. E a médica, ela elogiava muito o meu corpo, porque ela falou assim, olha, apesar de ser uma gestação de risco, o seu corpo está preparado para receber e para gerar, o seu corpo está preparado para gerar essas crianças. Por quê? Por você já ter período muito longo de esporte, por ser esportista, então o seu corpo está bem preparado para gerar essas crianças. Então você não terá as mesmas complicações e os mesmos problemas que normalmente as outras mães de gêmeos têm durante a gestação. Então esse foi o ponto positivo, mas ela já deixou bem claro que eu não ia poder fazer absolutamente mais nada. Então o que até aquele momento eu poderia fazer, porque eu já tinha conversado com ela que eu queria continuar treinando, ela tinha concordado. Mas com a gestação de gêmeos, ela acabou falando, não, a partir de hoje você não vai poder fazer mais nada.
Você vai ter que parar, você vai ter que ficar, fazer mais repouso e tudo mais. Então, quando ela falou isso pra mim, eu fiquei decepcionada, eu fiquei um pouco triste e frustrada pelo fato de não poder continuar treinando. Mas eu acho que o que mais pesou pra mim mesmo foi o fato de eu não poder participar mais do time. Não estar mais presente com o time. E isso foi mais difícil para mim. Foi o que mais pesou para mim. Tanto que na conversa lá com a Samara, ela menciona sobre o torneio da Taça Mauá, que eu tive lá, estava lá dando uma força. Naquele torneio, eu já sabia que eu estava grávida de gêmeos. Eu não poderia estar lá, não era para eu estar lá naquele torneio. Foi arriscado, mas eu precisava daquele momento, eu queria estar lá porque era um torneio feminino e há muito tempo o nosso time não havia participado de um torneio feminino com o porte feminino que a gente tinha. A gente estava com muitas, assim, não estava com muitas mulheres, mas a gente estava preparada. As nossas meninas estavam preparadas para participar daquele torneio. Então, para mim, por mais que eu não pudesse estar jogando, eu fazia toda a questão de estar lá assistindo. Mas tinha um problema. Eu não podia passar por agitações, nervoso e tudo mais. E aí, eu fiz várias promessas aqui em casa pro Nilau. Não, eu vou me comportar, eu vou ficar quietinha. Mas aí eu te pergunto, como que você consegue ficar quieto numa sideline, onde está rolando um jogo do seu time, um esporte que você gosta, e você não vai gritar, e você não vai andar de um lado pro outro pro campo, e você não vai rir, você não vai... Como? Me fala. Então, é muito complicado. Então, eu tive que perder essas coisas. Foi um baque muito forte para mim. E o que acabou, o que mexeu muito comigo também, que eu vou relembrar um pouco, uma coisa que me impressionou muito, que foi quando eu participei do Pan-Americano em 2017. A gente tinha uma convidada também no time que se chama, acho que é Melanie. Eu não lembro, acho que o nome dela é esse. Agora eu não lembro se ela é uma canadense ou se ela era uma francesa. Mas ela foi junto com o marido dela, 2 meninas, eu acredito que uma de 5, a outra de 7, eu não me recordo, e um bebê. Se eu não estiver enganada, o bebê dela deveria ter de 3 a 6 meses, ela ainda amamentava a criança. E me chamou muita atenção porque ela entrava nos pontos para jogar. Quem cuidava desse bebezinho era as irmãzinhas, as meninas. A gente que estava ali fora na sideline, tanto o pessoal do outro time também sempre dava suporte, ficava por ali, dava uma ajuda e tal. Mas quem de fato cuidava da criança era as 2 menininhas, pequenininhas. E aquilo me impressionou. E quando tinha um revezamento e a Melanie era para sair do campo, ela saía, amamentava a criança. Às vezes, quando era pra gente chamar ela pro ponto, ela estava amamentando a criança. E às vezes ela se arrumava lá e tal, corria pro campo. Então aquilo, pra mim, eu ficava, mano, que demais. Se um dia eu engravidar, eu quero ser igual a essa mulher. Então aquilo marcou muito pra mim, porque aquilo ficou na minha cabeça. Sabe, quando eu engravidei, eu lembrei disso. E eu falei, eu tô grávida, nossa, mas isso não vai atrapalhar os meus planos, não vai me atrapalhar no esporte, porque eu vou ter uma gestação, se Deus quiser, tranquila, eu vou ter um parto normal, e eu vou querer ser igual àquela mulher, eu vou querer levar meu filho pro campo, eu vou querer amamentar ele na sideline, eu vou querer entrar em campo para jogar, sair, trocar a fralda dele, dar mamar e voltar para jogar de novo. Então eu achava que seria desse jeito. E não foi. Eu tô relatando isso porque foi uma coisa que marcou muito e chamou muito a minha atenção. Eu acredito que deve ter chamado a atenção de muitas outras pessoas que estavam lá, mas particularmente me chamou muita atenção também. Graças a Deus eu não tive... A minha gestação foi diferente de muitas outras. Muitas pessoas falavam pra mim, chegaram a comentar comigo que não parecia que eu estava grávida, porque eu não sofri, eu não tive
essas coisas que as outras grávidas têm, que é enjoo, problema com sono, de vomitar, essas coisas. Eu não tive nada disso. Então, tanto que quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava com quase um mês e eu não tive enjoo, não tive nada. Então, por isso, eu achei que não seria problema, mas a gestação gemelar, por ter 2 crianças, e aí tem a questão da bolsa, descolamento de placenta e um monte de coisa. Então, essas coisas poderiam afetar. Então, cada movimento, qualquer agitação, nervoso que eu pudesse ter, isso poderia prejudicar de certa forma. Então, eu não podia nem sair de casa. Para trabalhar, o Nilau que tinha que me levar e me buscar, porque transporte público eu também não podia pegar mais depois de um certo período. Então foi uma turbulência muito grande. E eu já sabia que seria cesárea, porque gestação de gemelar não é que não pode, normal de gêmeos. Existe, mas assim, a primeira criança nasce normal e a outra nasce cesárea. Então, assim, eu já sabia que eu já tinha ciência, já tinha em mente que a recuperação de uma cesárea seria um pouco mais lenta, mas por eu ter tido aquele relato da médica de que o meu corpo estava preparado para gerar e receber essas crianças, eu me apeguei a isso e achei que o meu corpo teria uma recuperação mais rápida. Só que não foi assim. Então, assim, teve toda uma complicação um pouquinho antes do parto, até elas nascerem, e depois também. Eu tive algumas complicações após a cirurgia, a cesárea. E isso foi me desanimando, porque isso só me mostrava seria mais difícil retornar para o esporte. E que era uma coisa que me fazia muita falta, me fez muita falta. Eu estava com tanta vontade, eu tinha tanta vontade, eu queria tanto, mas todas as dificuldades de criança pequena, de amamentação, de N coisas, ainda assim eu me arrisquei, eu conversei com uma médica. E aí eu acho que naquele ano de 2018, em dezembro, um torneio de um dia só, no Sesc Osasco, estava 4 meses que as meninas tinham nascido. E eu não quis nem saber, eu fui jogar. E eu estava amamentando ainda, as meninas não foram comigo. Então aquele período, aquele momento ali para mim foi um pouco complicado, porque foi um dia muito tenso. Veio aquela questão de culpa, assim, que a gente sente, a gente que é mãe de criança, assim, a gente quer ter a nossa vida de volta, mas a gente sabe que tem 2 crianças que dependem da gente. Então, foi um dia muito tenso, porque eu tava com muito leite e aí eu não levei elas para poder elas mamarem, para esvaziar, e aí, tipo, foi muito complicado, eu comecei a sentir dor, mas eu queria jogar, o fato de eu estar ali, de eu estar jogando, então, tipo, eu juntava alegria, felicidade e remorso ao mesmo tempo, prazer e culpa, então foi bem complicado. Então, eu voltei, eu tive a minha primeira experiência depois da gestação com 4 meses apenas, depois que as meninas nasceram. E aí foi estranho, porque assim, eu pude perceber, é engraçado, como o nosso corpo é engraçado. Você leva anos para preparar o seu corpo, você leva anos para conseguir ter um condicionamento físico. E em questão de 1 ano, você perde tudo isso. Se você deixar de praticar o esporte, se você deixar de se exercitar. E por que eu falo isso? Porque quando eu voltei, eu senti muita dificuldade. Até para correr foi difícil. Eu corria, me faltava forças nas pernas para continuar a corrida. Parecia que eu ia cair de cara no chão. Foi uma coisa muito louca e eu dava risada de mim mesma. Quando teve um treino do time que eu fui participar, e eu fui correr, e aí me faltou força para continuar. Eu comecei a, tipo, sabe quando a pessoa tá correndo e parece que ela tropeça e começa a tentar frear e não consegue? Eu fiquei desse jeito. E eu comecei a rir de mim mesma, porque aquilo foi muito estranho.
E aí eu percebi que eu teria que aprender a correr de novo. Então, tipo, a minha dificuldade, questão de passe e tudo, para mim estava ok, mas a questão física, o condicionamento físico, a respiração e tudo mais, isso foi muito difícil para a volta. Eu quero continuar com o esporte, eu quero levar elas, assim, eu quero incentivar elas a isso. Tanto que não sei se a Samara, eu acho que a Samara chegou a comentar alguma coisa do tipo, mas aqui em casa eu sempre tive essa questão comigo. Eu sempre tive isso na cabeça, de que eu acho que criança ela tem que ter muito estímulo. Estímulo, coordenação motora, raciocínio, tudo. Então, é isso que eu tento aplicar aqui com elas. Estimular elas nas descobertas, claro, com cuidado. Tem coisas que também não dá, mas ela bola, disco. Então, eu tento dar acesso a elas para essas coisas, assim. E eu quero muito que elas tenham gosto por isso. Elas têm as duas, a Lara e a Yasmin, elas duas têm 3 referências dentro de casa, né? Tem a mãe, tem o pai, tem a tia. Então ela tem 3 referências esportivas dentro de casa. O ano de 2019 foi um ano de retorno para tudo. Foi um ano de retorno para o Ultimate e foi onde eu descobri que eu conseguiria retornar para o futebol. E foi uma coisa assim muito legal, porque eu sempre gostei muito de jogar futebol. É isso. A volta, acho que você parar de jogar, para mim, não foi tão ruim. A volta está sendo muito difícil pela parte física, a parte emocional principalmente, porque mexe muito. A parte emocional eu acho que é o que mais mexe com a mulher quando ela passa por todo esse processo. A parte emocional fica muito, 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 muito abalada. Pelo menos isso é o que eu estou sofrendo mais hoje. É isso. Obrigada. Então é isso, galera. Queria mandar mais uma vez um obrigado aí para as 3 mulheres que participaram, contaram essas histórias tão pessoais pra gente. Encontre aí o podcast no Instagram, no YouTube, PodcastPR. Valeu!